Sabe em que estado brasileiro essa imagem foi feita? No estado mineiro, uai. Um estado que faz parte aqui da região sudeste. Aqui, porque estamos falando de São Paulo. Um ótimo estado, aliás, para se tomar um café muito quente e comer um pãozinho de queijo, que é típico por lá. Mas também um estado que esconde algumas lendas. E como a Diversos vem contando algumas lendas que ocorrem em alguns estados, hoje nós mostraremos algumas que ocorrem no estado de Minas Gerais. Então, vem juntinho com a Diversos, só. Mas antes, todos nós sabemos que o estado de Minas Gerais é bom demais da conta. Porém, bom não quer dizer que não esconda as suas lendas assustadoras. Vamos então conhecer agora algumas lendas mineiras. Para começar, temos a lenda de uma criatura que possui vários nomes: bicho de pedra azul, bicho da carneira, bicho da fortaleza, ou até lobisomem de Jequitinhonha, muito conhecido na cultura popular do norte de Minas. Pessoas que já disseram terem o avistado descreveram como um grande cachorro com uma aparência horripilante e que ele se tratava de um antigo morador de uma cidade de Minas, mas que faleceu no final do século XIX. O homem se chamava Joaquim Antunes de Oliveira e que há alguns anos que se passaram, e também com a construção do cemitério no município de Pedra Azul, o túmulo desse homem teria sido transferido para lá. Só que um certo dia, o túmulo do homem apareceu violado e que, ao mesmo tempo, vários pelos foram encontrados em volta daquele túmulo violado. E após tudo isso ter acontecido, várias criações animais vêm sendo atacadas até os dias de hoje. E que esses ataques estariam ligados com o bicho de pedra azul. Pessoas afirmam terem visto essa criatura e até fotografado ela como a imagem acima. Será mesmo? Se você preferir, também temos a lenda da Loira do Bonfim. Uma lenda que assusta taxistas, pois quando eles estão dirigindo seus táxis pelas ruas do bairro de Bonfim, uma bela loira acaba acenando para eles. Ela entra no carro e eles perguntam para ela para onde essa bela loira estaria indo. E é nesse momento que eles se assustam, pois a resposta é imediata: me leve até o cemitério de Bonfim. O cemitério que fica na região noroeste da capital mineira. Então, os taxistas, assustados, já sabendo do que se trata, levam essa loira até lá. Ao chegar no cemitério, ela desce do veículo sem dizer nada, atravessa os portões sem abri-lo e vai desaparecendo entre os túmulos. Uma lenda que teria se iniciado na década de 50 por vários boêmicos da época e que até os dias de hoje, taxistas afirmam terem levado essa loira até o cemitério. Por isso, pegar táxi no bairro de Bonfim durante a noite? Não é uma boa ideia. Olha, vai pelo Adversos que se dará bem. Outra lenda assustadora se trata do Capeta do Vilarinho. Ocorre mais precisamente na Avenida Vilarinho, que fica na região de Venda Nova. Lá existem diversos bailes e festas que animam a capital mineira. As pessoas antigas que frequentaram esse local afirmam já terem ouvido falarem do Capeta do Vilarinho. Uma lenda que diz que um rapaz, usando o chapéu, se apresentava como Alex para as pessoas e acabava sempre aparecendo nessas festas e bailes, e que chamava a atenção das garotas que ali estavam. Dançava como ninguém e melhor que todos. Mas foi nessas danças que um dia o seu chapéu acabou caindo pela empolgação de dançar perfeitamente. E que com isso
revelaria um par de chifres assustadores em sua testa. E obviamente quem avistou uma cena como aquela acabou se assustando. Ainda mais logo quando, após tirar seus sapatos, no lugar dos pés haverem patas. E o pior é que até os dias de hoje, pessoas dizem que esse Alex, o capeta do vilarinho, aparece pelos bailes daquela região. Uma lenda que rendeu até uma música. Pesquise no YouTube Melô do Alex, capeta do vilarinho, e verás que talvez a música conte o que realmente acontece de fato. E provavelmente você já ouviu falar na lenda do fantasma de Ouro Preto ou fantasma do Inconfidente. E foi lá na Casa dos Contos, em Ouro Preto, que fica na região central daquele estado. Aliás, um antigo local de pesagem e fundação de ouro, que um homem que era poeta chamado Cláudio Manuel da Costa acabou morrendo. E esse homem era nada mais nada menos que um dos inconfidentes mais influentes da época. Até hoje há controvérsias se ele realmente se suicidou ou se foi assassinado pelas forças da coroa portuguesa. Mas a lenda diz que nas madrugadas o espírito de Cláudio frequenta aquele casarão, que aliás hoje em dia se trata do Centro de Cultura mantido pelo Ministério da Fazenda. E pessoas relatam que nas madrugadas o espírito de Cláudio já foi avistado e até ouvido recitando as suas poesias. Será que há alguém que está assistindo esse vídeo agora que teria coragem de entrar naquele local durante a madrugada, mesmo não sendo mais o antigo casarão? Porque eu mesmo não teria essa coragem. Já em Mariana você poderia encontrar a lenda da mulher da rua direita, onde conta que durante as noites, desde épocas muito antigas, moradores e visitantes pelas ruas de Mariana, que fica na região central do estado mineiro, mas principalmente na rua direita, viam uma mulher que usava uma roupa muito esparrafada, mas que em primeiro momento não assustaria ninguém, pois poderia se tratar de uma moradora de rua. Porém, quando essas pessoas se aproximavam dela, misteriosamente, essa mulher se transformava em uma dama muito elegante. Aliás, que usaria uma roupa muito fina e completamente coberta de joias. E que poderia se tratar do espírito de uma mulher que fazia parte dos tempos da corrida do ouro. Um tempo muito antigo, e que naquele tempo haviam senhoras ricas. E esse seria o espírito de uma dessas senhoras que vaga por aquelas ruas. E é exatamente na rua direita que pessoas vêm relatando até os dias de hoje o aparecimento dessa mulher misteriosa, que na verdade se trataria de uma alma perdida, por via das dúvidas ao visitar Minas Gerais. Mais precisamente, Mariana, evite as noites pela rua direita. Você já ouviu falar na lenda A Procissão das Almas em Sabará? E é claro que quase todas as cidades históricas espalhadas pelo Brasil, em diversos estados, existem lendas de procissão de almas. Na cidade de Sabará, que também é histórica, dizem que lá existe uma rua, Rua Dom Pedro II. E se você tiver uma forte tendência de ser médium, você verá diversas almas passando pelas ruas durante a noite, uma atrás da outra. Dizem que no século XVIII, uma senhora, em uma janela, em uma casinha muito antiga, procurava pretextos para fuxicar, quando de repente, numa sexta-feira da paixão, mais precisamente à meia-noite, através da janela, Dona Sinhá viu um grupo de pessoas vestidas de branco e somente uma vestida de preto subindo a ladeira. E essa pessoa que usava preto, quando se aproximou da janela que Dona Sinhá estava, acabou dando uma vela para que ela segurasse. E disse para Dona Sinhá que não apagasse a vela, que no sábado de Aleluia, essa pessoa vestida de preto iria buscar.
Só que Dona Sinhá não se aguentou, colocou a vela sobre a mesa e acabou apagando. E Dona Sinhá foi dormir. No outro dia, no lugar da vela, havia um osso de perna humana. Mesmo assim, Dona Sinhá, esperando aquela procissão passar novamente para entregar a vela, decidiu que iria entregar mesmo aquele osso. Então à noite, a procissão subiria a ladeira novamente. E assim Dona Sinhá entregou aquele osso para aquela pessoa vestida de preto, que pediu para que ela não apagasse a vela. Ela apagou e não era mais uma vela que ali estava. Então aquela pessoa recebeu aquele osso e disse para Dona Sinhá: "Essa foi a última vez que a senhora nos viu pela janela." E todos foram embora em seguida. Alguns meses depois, Dona Sinhá veio a falecer. E diz a lenda que quem tem tendência de ser médium, na rua Dom Pedro II, verá essa procissão subindo a ladeira, inclusive Dona Sinhá fazendo parte dessa procissão das almas. E essas foram algumas lendas mineiras. Mas como você viu, existem alguns locais e horários em específicos que devem ser evitados. Então, pode ficar tranquilo ou tranquila para fazer uma viagem para Minas Gerais, pois lendas existem em diversos estados e nós prometemos trazermos mais algumas lendas que existem em outros estados brasileiros. Então, até breve. Continue acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos misteriosos continuarão pintando em nossa telinha.